A história da Terra é muito maior do que muitas vezes imaginamos. São mais de 4,5 bilhões de anos que envolveram muitas mudanças. A evolução dos ambientes e da vida nos é contada por meio das rochas e seus conteúdos. Nesse vídeo, vamos contar brevemente uma parte dessa história, tentando ao máximo valorizar os fósseis encontrados no território brasileiro e ver como foi a evolução da vida. Vamos começar pelo Éon Arqueano, que compreende de 4 a 2,5 bilhões de anos atrás. As coisas eram muito diferentes. Tente imaginar. Nesse éon teve início a diferenciação da Terra em núcleo, manto e crosta, com consolidação das rochas e formação da atmosfera, que era ainda muito diferente do conhecido atualmente. Parte da água em forma de gás condensava, precipitando e iniciando a formação de lagos, rios, oceanos de água doce. As principais fontes de energia eram o Sol, vulcanismo e raios. A luz estava mais próxima da Terra e a queda de meteoritos era frequente. Ainda existem dúvidas quanto à origem da vida, mas os primeiros registros se encontram nesse período. Acredita-se que possa ser tanto de origem terrestre, gerado nas fumarolas associadas a hidrotermalismo, ou de origem extraterrestre. Em questão de conteúdo fossilífero, o Arqueano é marcado pela presença de estromatólitos, em sedimentos carbonáticos. Existem diversos exemplos pelo mundo, tendo sua ocorrência entre 3,5 a 2,5 bilhões de anos. Os principais exemplos são encontrados na África do Sul e no oeste da Austrália, sendo os mais antigos estromatólitos estratiformes icônicos no oeste da Austrália e os mais recentes esteiras microbianas estratiformes, estromatólitos estratiformes adômicos de baixo relevo e lateralmente ligados, e estromatólitos estratiformes icônicos na África do Sul. O Arqueano foi seguido pelo Proterozoico, que engloba de 2,5 bilhões de anos a 541 milhões de anos. Acredita-se que nesse período começou a formar a camada de ozônio e formar gás oxigênio, provindo da fotossíntese de cianobactérias. Essa poderia ter sido a primeira crise de poluição da Terra, em 2,2 bilhões de anos, na qual o oxigênio excretado seria tóxico, degenerando moléculas, dizimando grande parte dos seres unicelulares anaeróbicos até então existentes e forçando uma resposta evolutiva, as células eucarióticas. Acredita-se que os estromatólitos da formação Gandarella estejam relacionados a esse grande evento de oxidação. Esses são estratiformes com laminação côncava e oncólitos, desenvolvidos sobre uma base não fixa ao substrato. Indicam um ambiente predominantemente raso, no qual a precipitação estava relacionada às correntes de fluxo. Nesse éon, os estromatólitos alcançaram sua maior diversidade de distribuição, florescendo em águas rasas em todo o mundo e formando recifes. Esses só entrariam em declínio há cerca de 700 milhões de anos, no período criogeniano, no qual teve-se uma intensa glaciação conhecida como Terra Bola de Neve. O Ediacariano é o período que marca o final do Proterozoico, entre 635 e 541 milhões de anos após a Terra Bola de Neve. Com o aumento da oferta de oxigênio, a formação da camada de ozônio que filtra os raios solares e o fim de uma grande glaciação, teve-se o surgimento de formas de vida maiores e mais complexas. Assim surgem os metazoários, organismos eucariontes e multicelulares, cujas células constituem tecidos diferenciados e realizam respiração. Essa evolução ficou registrada na chamada fauna de Ediacara, formada por uma exótica variedade de formas de vida nos mares, correspondentes às primeiras formas de vida complexas no planeta. O registro de fósseis ediacaranos no Brasil, apesar de pequeno, é maior do que o do Proterozoico. Um exemplo é o Grupo Itajaí, em Santa Catarina, no qual são encontrados metazoários e equinofossíis. Com o fim do pré-cambriano, entramos no Alfanerozoico, com a Era Paleozoica e o período Cambriano, que vai de 541 a 485 milhões de anos. Rochas e fósseis cambrianos são relativamente raros, sendo o folhelho Burkes, no Canadá, o principal local em que são encontrados. No Cambriano, a Terra possuía 4 continentes: Laurência, Báltica, Sibéria e Gondwana. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera era cerca de 18 vezes maior do que hoje. Essa atmosfera com baixa oxidação ficou registrada no Brasil, com as equinofósseis escolitos na faixa paraguaia. A formação deles seria concomitante com variações de energia em um substrato arenoso não consolidado, registrando que, apesar de não existir vida na Terra, ela estava cada vez mais próxima. O clima era quente, não existiam calotas polares e os níveis de água eram altos. Em questão de registros fósseis, o período registra a chamada explosão cambriana, na qual houve uma grande diversificação de organismos vivos em um espaço de tempo relativamente curto. Animais marinhos evoluíam, surgindo diversos como os trilobitas, as esponjas, os quinidários, artrópodes, anelídeos, graptólitos, moluscos, braquiópodes e cordados.
Ao final do período, o planeta passou por sua primeira extinção em massa registrada. O Ordoviciano, segundo período do Paleozoico, começou há 485 milhões de anos e terminou em 443. Nesse período, o mar estava acima do nível atual e a atmosfera possuía grandes concentrações de gás carbônico. A maior parte das massas continentais confinava-se ao sul e eram invadidas por extensos mares rasos com clima úmido e ameno, começando a resfriar. Os invertebrados continuaram sendo as formas de vida dominantes nos mares, apresentando uma grande diversificação de espécies como graptólidos, braquiópodes e trilobitas. No Brasil, temos registrado na formação Vila Maria da Bacia do Paraná braquiópodes, moluscos e equinofósseis, interpretados como registros de uma máxima transgressão marinha pós-glacial no Neo-Ordoviciano, seguida por uma regressão marinha e rebound isostático, registrando um ambiente costeiro a plataformal raso. Durante o Ordoviciano também existiam algas, corais, molúsculos cefalópodes e desenvolveram-se os peixes agnatos, ou os peixes sem mandíbulas. O período terminou com uma extinção, provavelmente causada pela chegada de um período glacial, extinguindo cerca de 60% das espécies. O Siluriano é o período entre 443 e 419 milhões de anos. No seu início, os seres vivos de até então tiveram que se recuperar da extinção em massa do Ordoviciano e se adaptar às condições climáticas mais frias. Com o passar do período, o clima tornou-se mais ameno e estável, provocando o descongelamento de grandes massas glaciais e o aumento no nível dos mares. Nos mares, continuaram a predominar os invertebrados. No Brasil, temos registros de equinofósseis das equinofácies cruziana e escolitos no corpo arenítico de Santana do Araú, na bacia do Parnaíba. Estes são associados aos níveis de energia de um ambiente de delta entrelaçado dominado por marés, mostrando novamente a vida marinha se aproximando dos continentes. Entretanto, os peixes começaram a se diversificar e os corais começavam a construir recifes. A vida começou a se estabelecer em terra, com o surgimento dos primeiros insetos e as primeiras plantas terrestres vasculares. O Devoniano compreende o intervalo de 416 e 359 milhões de anos atrás. O mundo estava repleto de mares rasos e os continentes aglomerados em uma massa ao norte, a Laurentia, e outra ao sul, o Gondwana. A vida devoniana passaria por uma grande reviravolta, pois agora os primeiros anfíbios começam a colonizar a terra firme. Tetrápodes, como o famoso Ichthyostega, desenvolvem a respiração pulmonada e se tornam capazes de sobreviver fora da água, mesmo que ainda dependam muito dela. Além disso, os primeiros artrópodes terrestres, como insetos e aracnídeos, surgem nesse período. Assim como eles, as plantas também se disseminam pelos continentes. Briófitas e pteridófitas começam uma longa jornada que culminará na sua grande dominância no período seguinte. Nos oceanos, a vida continua, como mostra o registro da formação Ponta Grossa, onde a vida pulsa na forma de crinoides, língulas, braquiópodes e demais invertebrados marinhos. Mais que isso, é o período soberano dos peixes, incluindo os extraordinários placodermos, cujo esqueleto externo era formado por placas ósseas, como acontecia com o terrível Dunkleosteus, o grande predador do período. Os icônicos amonoides, cefalópodes com colcha espiralada, surgem e começam a se disseminar também. Uma grande extinção, contudo, torna ainda mais difícil o prosseguimento da história biológica no planeta Terra. O próximo período, o Carbonífero, compreende o intervalo de 359 a 299 milhões de anos atrás. A grande oxigenação e o clima quente do Carbonífero permitiram uma diversidade sem igual da vida terrestre, especialmente para os artrópodes, que puderam atingir tamanhos jamais vistos antes. Exemplo disso é a Meganeura, que chegava a ter mais de 70 centímetros de envergadura e voava no que hoje é a França. É também durante o Carbonífero que surgem os primeiros répteis, cuja reprodução se baseia em outra grande inovação evolutiva, o ovo amniótico, que retira muito a dependência de água para a reprodução. A ampla ocorrência de clima quente e úmido do Carbonífero permitiu a disseminação de enormes florestas de pteridófitas, compostas principalmente de samambaias, em um ambiente predominantemente pantanoso. Também surgem as coníferas, cujas sementes nuas são um passo tão grande para as plantas quanto o ovo para os animais. São as plantas desse período que darão origem às maiores reservas de carvão que são explotadas nos dias de hoje. Agora chegamos no Permiano, isto é, de 299 a 251 milhões de anos atrás. Nesse período, os continentes terminam sua grande aglutinação e formam a Pangeia, gerando uma grande desertificação. No sul desse supercontinente, nadavam os mesossaurídeos,
que hoje são encontrados na Formação Irati, no sul e sudeste do Brasil. Esses répteis foram, no século passado, uma das chaves para a formulação da própria teoria da tectônica de placas, já que ocorrem também em formações do sul da África. É nesse período também que os ancestrais dos mamíferos começam a ganhar terreno, na forma de répteis mamaliformes, como o Dimetrodon, cuja vela dorsal ainda tem função bastante discutida. Todo o supercontinente vem acompanhado de um superoceano, no caso, o Pantalassa. Nele, grandes recifes eram formados por briozoários e esponjas. No entanto, é também no final desse período que ocorreu a maior extinção em massa do planeta, na qual cerca de 96% das espécies pereceram, incluindo os icônicos trilobitas e os corais rugosos e os tabulata. Provavelmente, grandes erupções vulcânicas na Sibéria teriam sido a grande causa desse evento catastrófico. Depois desse cataclisma, alcançamos o Mesozoico, talvez a era mais icônica da história da Terra. Seu primeiro período é o Triássico, que durou de 251 a 199 milhões de anos atrás. Por mais improvável que pareça, a vida persistiu, e seria agora, no Mesozoico, que os grandes répteis dominariam o mundo, na Terra e nos oceanos. No Triássico, os primeiros dinossauros surgem no sul da Pangeia, incluindo onde hoje é o Rio Grande do Sul. Os fósseis da formação Santa Maria incluem pequenos dinossauros basais, como os Sassissauros, um pequeno predador da época. Além dos dinossauros, existiam também os famosos Dicinodontes e Rincossauros, herbívoros também presentes na formação Santa Maria. No entanto, é também no Triássico que crocodilomorfos eram grandes predadores, habitando o ambiente árido da Pangeia. Exemplo deles é o Fitossauro, um enorme réptil com cerca de 5 metros de comprimento, encontrado na cidade de Candelária, no Rio Grande do Sul. Nos mares, surgem os ictiossauros e os plesiosauros, além de haver uma grande explosão da diversidade dos ammonoides. No final do período, uma nova grande extinção abala a vida na Terra, principalmente os recifes, e cerca de 70% das espécies do planeta foram extintas. O desenvolvimento da vida jamais foi um processo tranquilo. O próximo período, o Jurássico, se estende de 199 a 145 milhões de anos atrás. Nele, os dinossauros atingem o gigantismo, e finalmente se tornaram protagonistas da vida terrestre na Terra. Grandes saurópodes e os temíveis terápodes assolavam os continentes, enquanto pterossauros, répteis voadores, dominavam os céus. No entanto, não eram apenas eles que tinham a capacidade de voo. No século XIX, um revolucionário fóssil de um réptil com penas e possíveis asas, o Archaeopteryx, mostrou que os ancestrais das aves já viviam no Jurássico. A Pangeia começa a se fragmentar no hemisfério norte, e existe uma concentração continental no Equador. A vida marinha era composta por crinoides gigantes, com pedúnculos de até 15 metros, e também por belemnites e foraminíferos plantônicos. Também ocorre uma irradiação dos condrictes, isto é, dos tubarões modernos. Na vegetação, há um predomínio das gimnospermas, que vivem a sua era de ouro, como as cicadáceas e as ginkgoáceas. O período Cretáceo, de 145 a 66 milhões de anos, foi o auge dos dinossauros, com o desenvolvimento de espécies couraçadas e enormes predadores. Nos mares, o gigantismo não era diferente, havendo enormes répteis como o temível mosasauro, um lagarto marinho gigantesco que atingia mais de 10 metros de comprimento. No Sergipe, um pequeno exemplar de 4 metros de comprimento foi encontrado, correspondente ao gênero Platecarpus. Nos mares, também há o surgimento de um grupo único do Cretáceo, os bivalves rudistas. Nos céus, os pterossauros também prosperavam. O magnífico Tupandactylus imperator, encontrado na Formação Santana, no Ceará, chegava a ter 2,5 metros de envergadura. Apesar de discretos, os mamíferos também existiam no Cretáceo, escondidos em tocas e com hábitos noturnos. O marsupial brasileiro Brasilicnum elusivum habitava as areias do deserto Botucatu, evitando se expor durante o dia. No Cretáceo, os continentes já se aproximavam das suas posições que conhecemos hoje, e foram floridos com o surgimento das angiospermas, que permitiram a disseminação de insetos como o ortóptero Brontogrilus excelsus, encontrado na Chapada do Araripe, no Ceará. Ao fim do período, a mais famosa das grandes extinções ocorreu, quando um enorme asteroide colidiu com a Terra, dizimando os dinossauros não avianos, assim como os pterossauros, ictiossauros, plesiosauros, mosassauros e bivalves rudistas. Em meio às cinzas desse evento, chegamos no Cenozoico, mais especificamente no Paleógeno, cuja duração vai de 66 a 23 milhões de anos.
A liberação do nicho anteriormente ocupado pelos répteis no Mesozoico permitiu o avanço evolutivo dos mamíferos, mas isso não foi instantâneo. Ainda no Paleógeno, enormes aves eram grandes predadoras no ar e nas pradarias. Uma enorme ave de rapina, o Taubatornis campbelli, voava nos céus de São Paulo à procura de suas presas. Ao mesmo tempo, aves do terror como a Paraphysores brasiliensis caçavam em terra. Ainda assim, nos mares temos a ascensão de mamíferos carnívoros gigantes, os cetáceos, incluindo as baleias. Dentre esses primeiros seres estava o Basilosaurus, um monstro que vivia no Oceano Índico. Mudamos agora para o Neógeno, que vai de 23 a 2,6 milhões de anos. Foi apenas aqui que a dominância dos mamíferos foi mais expressiva, com grandes exemplos como a Macrauchenia, que se alimentava das plantas da América do Sul. Ainda assim, grandes répteis como a Ligatoridium mourasucus brasiliensis aterrorizavam o norte do Brasil, com seus enormes 10 metros de comprimento. A expansão de ambientes de pradaria, com ampla presença de gramíneas, favoreceu os mamíferos de grande porte da megafauna, que puderam se diversificar exponencialmente. Isso também levou à expulsão das coníferas para latitudes e altitudes maiores, fazendo-as quase desaparecer das regiões equatoriais. Por fim, chegamos ao período Quaternário, que vai de 2,6 milhões de anos até hoje. Foi durante esse período que uma grande glaciação cobriu parte dos continentes do hemisfério norte, o que favoreceu espécies com pelagem espessa, como os mamutes e os rinocerontes lanosos. Nesse período, surge também um gênero de primatas bastante singular, o gênero Homo. Os primeiros humanos migraram da África para os outros continentes e alcançaram até a longínqua América, por meio de uma ligação glacial com a Rússia, no Estreito de Bering. Contudo, é também agora que a megafauna progressivamente perde sua força. Preguiças gigantes como a Eremotherium laurilardi não foram capazes de se salvar, mesmo tendo suas tocas em Minas Gerais como esconderijo. Quem sabe o próprio homem seja responsável por essa grande extinção há cerca de 11 mil anos. Ou talvez as causas tenham influência climática. O que de fato é certo é que, finalmente, um mamífero supostamente inteligente se tornou o maior agente transformador da vida no planeta Terra. Para o bem ou para o mal, os humanos se tornaram verdadeiros agentes geológicos, e fica a dúvida: será que bilhões de anos de vida no planeta Terra devem ser ofuscados pelas ações de uma espécie que não chegou aos seus primeiros 500 mil anos de vida?